Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. A gente está passando por essa situação difícil que é a quarentena, mas mesmo assim a gente não pode deixar de estudar e de se preparar para o Enem, ainda mais vocês que é o último ano de vocês estudando no ensino básico. E aí é o seguinte, nós vamos trabalhar hoje com a aula 12 e 13 da apostila. A aula ela se encontra na página 55. Nós vamos trabalhar os conceitos e tipos de força. Bom, o que a gente precisa lembrar, que a gente já estudou isso no terceiro ano, o que a gente precisa lembrar em relação aos conceitos de força? Primeiro, força é uma grandeza vetorial. E o que é importante entender que ela é uma grandeza vetorial é que a gente precisa lembrar que, por ser uma grandeza vetorial, a força ela vai ter três características: intensidade, direção e sentido. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender no conceito de força. Cada uma dessas características da força, ela também é vista na velocidade, na aceleração, na distância e em outros aspectos que a gente estuda em física. Mas vamos nos concentrar primeiro nos conceitos de força. Uma outra característica que a gente tem que ficar atento ao conceito de força, principalmente para as questões que são teóricas em relação à força, é a gente entender que a força ela caracteriza uma ação, seja essa ação, como vocês podem ver aqui na apostila, um puxão, um empurrão, um esfregão, atração ou repulsão. Então todas essas ações citadas aqui, elas caracterizam a força. E isso é interessante porque essas ações elas só acontecem de um corpo sobre outro. Então é impossível você ter uma ação de um único corpo associada à força. Então a gente não faz força sozinho, precisa ter algo para a gente realizar força em relação a um outro objeto, a um outro corpo. Antes de explicar essa análise mental que a gente tem aqui dos tipos de força, vamos dar uma olhada na parte do livro-texto. Nós temos o livro-texto lá no final, no caderno de vocês, na página 66, vocês vão encontrar aí, referente às aulas 12 e 13, que é justamente sobre os conceitos de força. Bom, aqui a gente precisa ficar atento ao seguinte, ele vai explicar algumas coisas como a mesma coisa que está lá no início, a força ela é uma grandeza vetorial. Então ela continua com a mesma característica do início, o mesmo parágrafo, mas ela vai explicar outras coisas, como por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, o símbolo associado à notação de força, ou seja, a unidade referida é Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Vai falar para a gente que o instrumento que pode ser utilizado para determinar a força é o dinamômetro, que é bem interessante para algumas questões teóricas, tá? Entender que existe um mecanismo no qual a gente pode medir forças. Por exemplo, quem já foi na feira pode ter visto aquela balança que o pessoal geralmente usa para pesar peixes, né? E aí aquele mecanismo é justamente o mecanismo chamado de dinamômetro. E aí depois a gente começa com os tipos de força, tá? Nós vamos ter alguns tipos. Primeiro, as forças de campo. O que são as forças de campo? As forças de campo são aquelas que atuam em uma região, como por exemplo, a força-peso, a força magnética e a força elétrica. A força-peso é a que a gente pode observar com maior clareza no nosso dia a dia, só que como ela é muito, digamos assim, suscetível, porque a gente já nasce sentindo ela e aí isso vira natural porque a gente não consegue perceber muito bem a ação da força-peso. A força magnética seria a mais, digamos assim, simples de nós compreendermos, tá? Nós não vamos estudar força magnética nem força elétrica agora, mas só para compreensão, como força de campo atua, se a gente pegar dois ímãs, como a gente fez no ano passado no experimento, vocês devem ter percebido que existem duas faces do ímã que se atraem, tipo, você pegar dois ímãs diferentes, e existem outras duas que se repelem. Isso graças à força magnética, porque ela atua numa região, num campo.
E aí fica mais simples de entender o que seria uma força de campo, a atuação da força de campo numa região. Então a força-peso é um exemplo de força de campo. E aí nós vamos ter todo um cuidado para a força-peso e sempre entender que a força-peso ela sempre atua na direção do centro da Terra. Uma observação aqui nessa imagem é que não é no centro do globo terrestre, não é, por exemplo, aqui na América, quase na América Central, e sim lá no núcleo da Terra. É para lá que a força-peso está apontando constantemente em qualquer região da superfície da Terra. A força-peso vai estar atuando em direção ao centro da Terra. Como característica importante, se a força-peso ela é uma força, então ela possui intensidade, vai ter essa formulazinha bonitinha, depois eu vou passar para vocês, direção e sentido. A direção da força-peso é sempre vertical, tá? Nunca é horizontal, é sempre vertical, e o sentido é sempre para baixo. Ou seja, nesse contexto, a força-peso, se eu tenho uma superfície e tenho um bloco apoiado nessa superfície, a força-peso atua sempre para baixo e a direção é sempre vertical. Nunca para cima, sempre para baixo. E o cálculo vai ser realizado, como a gente já estudou anteriormente, força-peso é massa vezes gravidade. O outro conceito de força que a gente precisa são as forças de contato. São as forças que acontecem toda vez que objetos entram em contato. Como, por exemplo, uma maçã em cima de uma mesa. O professor, quando vai apagar um quadro, coloca o apagador em relação ao quadro. Quando apoia, esse conceito, esse contato gera força, tá? Uma consequência da força de contato, a gente pode ver nesse próprio exemplo que eu citei anteriormente, é uma força chamada de força normal, que é a força que aponta para cima em relação a esse desenho. Se eu tenho um objeto na parede, a força normal vai ser sempre contrária à força que é exercida na parede para que esse objeto fique apoiado lá. Então a força normal ela é sempre contrária ao contato, tá bom? Depois eu vou fazer um desenho melhor para explicar todas essas relações. Depois a gente vai ter a força de tração. Força de tração é uma força que está associada ao fios, tá? A cordas e cabos, como a gente pode ver aqui, certo? Que resumidamente nós vamos estar chamando de fio, independentemente da grossura ou da espessura e formato desses cabos. E esse tipo de força associado a esses objetos a gente vai chamar de força-tração, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a força-tração de um homem puxando o carro através de uma corda. E dentro das forças de contatos a gente pode ver, como eu expliquei já, a força normal e a força atrito. A força normal impede com que um objeto ele atravesse uma superfície, e o atrito é uma força que impede ou dificulta o escorregamento de um objeto em relação a um outro objeto. Lembrando que as forças elas sempre atuam uma em relação a outra, tá? E aqui eu vou deixar para vocês lerem em casa, na página 869, sobre a lei de Hooke e o dinamômetro, que é justamente aquele objeto que eu falei para vocês, que mede forças, como a gente pode utilizar para calcular, então, o valor da força-peso. Mas vamos para o tipo de força aqui nesse desenho. Vocês podem observar que aqui nesse desenho a gente tem, primeiro, eu vou desenhar aqui para ficar mais claro. Olha só, a gente tem essa força normal. A força normal ela sempre atua em correspondência com o objeto, sempre na direção contrária ao apoio. No caso, como o apoio é horizontal, a normal vai ser para cima. E é interessante porque nesse tipo de situação a gente vai ter que a normal é igual à força-peso. Ou seja, deixa eu escrever aqui, nesse contexto, a força normal vai ser igual a força-peso. Só lembrando que a força-peso é massa vezes gravidade,
E aí a gente já pode usar isso como uma fórmula pra gente, tá? Aqui embaixo a gente tem a força peso, tem até a definição aqui pra gente, que a força peso, ela é a força de atração gravitacional. Então a gente pode usar aqui, ó, peso é a força de atração gravitacional aplicada pela Terra ou qualquer outro corpo gigante ou outro astro, como uma estrela, um asteroide, sobre o corpo, tem direção vertical e sentido para baixo. A normal é a componente que impede aí a penetração do objeto no solo. Quando você puxa um objeto através de um fio, a força resultante, melhor, a força que surge através desse ato é a força tração. A força tração é a força que é exercida pelo homem através do fio. Ou seja, o fio é como se fosse um mecanismo de interação entre o objeto e o homem. E o atrito é a força que dificulta o escorregamento de um objeto. Então a gente chama esse tipo de força de atrito. E por fim nós temos a força de contato, que é exercida pelo apoio, o corpo e tudo ao mesmo tempo aqui, que é gerada nessa direção. Lembrando que como nesse contexto aqui o atrito dificulta o rapaz de carregar o bloco, e a normal ela é a correspondente que não deixa o objeto afundar, essas duas forças aqui em contato geram uma força que dificulta então o rapaz de puxar o bloco. Mas vamos analisar outros tipos de objetos. Vou pegar aqui, vamos fazer alguns desenhos. Então vamos imaginar o primeiro seguinte. Bonitinho aquele desenho em que o objeto está horizontal, tudo bonitinho. Mas se nós tivermos, por exemplo, um objeto inclinado. A gente tem um solo e tem um objeto aqui inclinado aqui. A gente precisa entender como que vai funcionar. Primeiro, a força-peso é sempre vertical para baixo, em direção ao solo. Então a força-peso ela vai estar apontando nessa direção aqui. Enquanto que a força normal ela é sempre perpendicular à orientação do objeto. No caso, como existe uma inclinação aqui, ela não vai estar para cima, e sim ela vai ter um desvio aqui, como se fosse fazer o ângulo de 90 graus, não com aqui, não nesse ponto, mas sim aqui, em relação ao solo. Bom, se existe, então, um atrito, nessa situação existir atrito, então a força de atrito vai ser apontada para essa direção. E se alguém puxar o objeto, vai existir uma força aqui que vai gerar nesse local a força resultante. Ou seja, se houver uma inclinação no objeto, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é, se eu tenho um objeto que está, por exemplo, associado a uma superfície vertical, como uma parede, deixa eu desenhar isso aqui bonitinho, né, para ficar mais claro, e tivermos então um objeto aqui, poderia ter usado isso aqui para ficar mais bonitinho no início, porém agora já foi. Vamos pensar no seguinte, nesse contexto aqui nós vamos ter a força peso, que atua para baixo, nós vamos ter a força normal que atua nessa direção, e para esse objeto não escorregar, tem que haver uma força de pressão para esse lado e tem que haver uma força de atrito para cima. Caso contrário, esses objetos começam a cair. Então, é interessante que a gente leve isso em consideração, né? Vamos só fazer os vetorzinhos aqui para indicar cada ponto aqui. Bom, nós vamos ter a força normal, que não vai apontar nem para cima nem para baixo, assim para a esquerda nesse contexto. Nós vamos ter a força peso e a força, uma força aqui de atrito e desse lado aqui uma força de pressão para que esse objeto não caia. Como os exercícios dessa teoria são sempre só para desenhar desse capítulo, eu já estou explicando como que vocês fazem os desenhos, tá? Só tomar cuidado e fazer direitinho. Então, até a próxima. Façam todas as atividades.